Boa tarde, amigos. Está no ar os Donos da Bola de hoje, 29 de dezembro de 2017. Aqui na tela da Band, você também nos acompanhando pela internet, no band.com.br/RS. Compondo a nossa bancada, Daniel Oliveira, Ribeiro Neto, nosso time titular, e dois convidados. Antônio Bavaresco, também jornalista, nosso convidado, e Odorico Roman, vice de futebol do Grêmio, campeão da Libertadores. Estávamos há pouco lá acompanhando o Grêmio também no Mundial de Clubes nos Emirados Árabes. E o programa de hoje se propõe o seguinte, pessoal, fazer uma retrospectiva e buscar a projeção do que pode vir a ser o ano de 2018 pro tricolor. Por isso, saudar a presença inicialmente aqui do Odorico Roman. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Odorico. É um prazer sempre falar na Bandeirantes. Um ano realmente muito bom para o Grêmio e nós temos a certeza que o ano de 2018 a torcida do Grêmio vai ter outras alegrias também. Vamos fazer uma viagem então no tempo, relembrar como iniciou tudo lá no início, né? Janeiro, fevereiro, teve um tropeço. Pouca gente lembra disso. Talvez esse tropeço tenha sido muito importante para que o ano tenha sido vitorioso. É disso que a gente vai falar agora. O Grêmio caiu para o Novo Hamburgo na semifinal e o Grêmio que a gente projetava aqui no Donos da Bola, olha, tem tudo para ser o campeão gaúcho, o Grêmio queria esse título e acabou sendo derrotado. Vamos relembrar como foi. De joelhos, o agradecimento aos céus. De pé, o agradecimento a quem nunca deixou de acreditar. Fizemos por merecer, todo mundo está de parabéns, o campeonato que a gente fez, com todo respeito à equipe do Grêmio, mas a gente também merecia chegar nessa final. Drama e reviravoltas. O 0-0 dava Novo Hamburgo. O Grêmio precisava de uma vitória simples. Mas ao longo dos 45 minutos iniciais, o tricolor pouco fez para ameaçar o Noia, que teve nos pés de João Paulo a melhor chance do primeiro tempo. Mesmo com o placar favorável, o Novo Hamburgo voltou do intervalo disposto a agredir. Só que a lesão de Edilson trouxe Lucas Barrios para o jogo. E com ele, o gol que colocava o Grêmio na final. Gol do Grêmio! Lucas Barrios aos 19 minutos e 50 do segundo tempo e foi na individualidade. A obrigação de atacar mudou de lado e foi pelo alto que Júlio Santos não vacilou. Preto cobrou, deixou de Júlio Santos, é gol! Júlio Santos de cabeça aos 28 minutos e 20 do segundo tempo. O Novo Hamburgo empata o jogo. O Novo Hamburgo provoca a decisão para as penalidades máximas. Nós tivemos uma falha e a gente vem falando bastante em termos de falhas, porque a gente não pode dar tanto mole. O tempo foi passando e na batalha contra o relógio, Grêmio e Novo Hamburgo foram fadados a disputar um lugar na final nos pênaltis. Preto foi o primeiro a falhar. Lincoln também desperdiçou. Assis e depois Pedro Rocha pararam nos goleiros, que nas 9 cobranças que vieram na sequência, nada puderam fazer. Walter Kahneman para manter o pênalti autorizado, bateu, Matheus defendeu! Defende Matheus, o pênalti de Walter Kahneman. Só dependia do Amaral. Vem para passos longos, Amaral. Ele está de frente para a bola na meia-lua da grande área, enquadra o corpo, Amaral foi para a bola, bateu, gol! O Novo Hamburgo está coroando a sua excelente campanha no Gauchão e será o outro finalista e decidirá no estádio do Vale o último jogo contra o Internacional. A euforia da torcida, a festa da torcida, a gente tem mais um degrau para subir e vamos até onde nos deixarem ir. O jogo já acabou, os jogadores já estão no vestiário, a torcida já foi embora. Neste momento, um grupo de crianças joga a bola na mesma goleira onde foram cobrados os pênaltis decisivos. Um sonho de criança para eles e para os jogadores do Novo Hamburgo. É o jogo que toda criança sonha jogar quando pensa em ser jogador de futebol. Esse tipo de jogo, contra o Grêmio, contra o Inter, na Arena, Beira-Rio e outros clubes mais. Criamos oportunidades, a equipe correu e correu muito bem, entendeu?
eles tiveram mais felicidade nas cobranças de pênaltis. Só isso, nada mais. E o Novo Hamburgo eliminou o Grêmio na semifinal, foi para a final contra o Inter e foi o campeão gaúcho. Mas vamos pela ótica do Grêmio, Dorico. Esse foi um momento de turbulência na temporada, lá no início. O que o Grêmio tirou de aprendizagem para o restante da temporada? Realmente foi um momento difícil. O Grêmio queria ganhar o Campeonato Gaúcho. Era um campeonato que o Grêmio há alguns anos não vencia. E aquele jogo foi um jogo que realmente criou uma situação difícil e concomitantemente tivemos uma derrota para o Iquique, se eu não me engano, pela Libertadores. Então foi uma semana ou 10 dias, 15 dias de bastante pressão, de bastante crítica, de muitas críticas. Mas foi um momento que o presidente, o Conselho de Administração acreditou no Departamento de Futebol, manteve as pessoas e a partir daí o Grêmio começou a entrar retomamos um caminho que tínhamos tido lá no ano passado da Copa do Brasil e a partir daí foi um ano muito bom. Foi logo depois que veio a tal reunião de mobilização? Foi, né? Que o presidente foi ao vestiário, conversou com os jogadores. Aquele episódio, não sei se... Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, nós fizemos uma reunião no Departamento de Futebol e sugerimos que o presidente viesse. Não foi o presidente que foi ao futebol. O presidente foi convidado a ir lá, porque o Romildo respeita muito essa questão. E foi uma reunião muito boa. Falamos com os jogadores, dissemos para eles que poucos meses antes eles eram considerados os melhores jogadores do Brasil, show de bola, e que naquele momento havia muitas críticas e que o melhor que tinha a fazer era não ouvir o que vinha de fora. Era acreditar no potencial, acreditar na qualidade deles e retomar o trabalho. Foi isso que foi falado. E realmente o grupo fechou e seguimos em frente até Abu Dhabi. Eu tenho uma curiosidade, em algum momento, depois lá no final, as coisas a gente só sabe bem que vai acontecer depois, quando elas estão prestes a acontecer. O Grêmio acabou decidindo a Libertadores fora de casa e deu tudo certo. O Grêmio, pela primeira vez, ganhou de um time argentino, aliás, um time brasileiro depois do Pelé de 63. Mas em algum momento o Grêmio se arrependeu, digamos assim, entre aspas, de não ter colocado força máxima naquele jogo contra o Guarani, em que o Grêmio empatou fora de casa, priorizando o gauchão. Houve algum... Eu digo depois, a posteriori. Não existe isso. O arrependimento é uma coisa que foge ao contexto, porque eu sempre digo assim, se tu retornasse para o mesmo momento, com as mesmas circunstâncias, tu tomaria a mesma decisão. Naquele momento o Grêmio estava classificado na Libertadores e queria ganhar o Campeonato Gaúcho. E por isso, e às vezes as pessoas não entendem, elas acham que essa questão do desgaste não é real, é muito real. Porque não é só o jogo, tem a viagem, tem a concentração, às vezes, o jogador deixa de treinar. Vocês pensam assim, também, né, Dorico? Sim, se vocês pensem que um jogador que vai jogar, ou que pode jogar, ele não treina na véspera. E aí tem o dia do jogo, o jogador não treina. Os que jogam e os que não jogam fazem um treinamento lá, mas não é o treinamento adequado assim, para dar potência, para dar velocidade, enfim. E no dia seguinte ao jogo também. Regenerativo. Então, isso tudo influencia no desempenho dos jogadores e, efetivamente, a sequência de jogos ela é muito desgastante. As viagens, o aeroporto, o hotel, concentração. Mas não, de forma nenhuma. Se fosse repetir aquelas circunstâncias, provavelmente o Grêmio também pouparia. Porque ganhamos a Libertadores, ganhamos o próprio Lanús foi beneficiado com aquela penalização da Chapecoense. Exato, senão o Grêmio seria... Claro. Não, por isso que eu coloquei que depois é muito fácil. Mas igual eu tinha que fazer a pergunta, porque eu acho que é uma muito curiosidade. Né? Muito pertinente, Fabrício. Daniel. Não, eu falei aqui durante o ano que fala agora. Nós questionamos muito o ano passado, mesmo o Grêmio ganhando a Copa do Brasil, né? Que faltava grupo e o Grêmio conseguiu montar um grupo em condição de disputar a Libertadores, mesmo perdendo algumas peças no meio da temporada, com jogadores que saíram, o problema com o Bolanhos, Gata Fernandes e o Lincoln, que foi emprestado, né? Mas tem um jogador que eu apostava muito nesse ano, acreditava que seria o ano dele, dizia isso no começo da temporada, foi o Miller Bolanhos. O Bolanhos tinha terminado... Que foi artilheiro nesse período aí. Tinha terminado muito bem o ano. Tinha terminado muito bem o ano passado e teve um bom começo nesse ano. Esse é um jogador que está nos planos do Grêmio ainda?
O Miller tem um contrato de empréstimo e não existe nenhuma manifestação do clube do Tijuana para encerrar o empréstimo. Então, o Miller talvez seja dos jogadores jovens da América Latina, um dos que tem a maior potencial, um dos jogadores mais promissores. É um jogador que pode sim dar resposta. Só uma questão que aconteceu aqui em Porto Alegre, houve uma hostilidade a ele se sentiu, de certa forma, ameaçado e entendeu que não era mais agradável para ele e não queria mais jogar no Grêmio, não queria mais ficar em Porto Alegre. Por isso ele foi emprestado. Mas, sem dúvida, é um jogador de muita qualidade. Até quando é o contrato dele, Dorico? O Miller, eu tenho a impressão que até a final de 2019. Ah, bom. Então, tem tempo pela frente. Não, mas ele está emprestado até quando? Até a metade do ano? Eu acho que até a metade do ano, não tenho certeza disso também. O contrato dele com o Grêmio é final de 2019, está emprestado até a metade do ano. Entendeu? Mas depois dessa eliminação, eu disse isso ao longo do ano aqui, Dorico, acho que, pelo menos na minha ótica, não sei se tu concorda, o divisor de águas foi o Arthur, que após a eliminação do Novo Hamburgo, vocês guindaram, o Renato colocou o Arthur no time titular e dali veio o melhor futebol do Brasil, o Grêmio deslanchou na Copa do Brasil, o Brasileirão. Mas teve a Copa do Brasil, né? Que aquele tropeço também marcou, né? Ali eu não recordo se o Arthur estava em campo contra o Cruzeiro. Sim. Tava? Quem não estava era o Pedro Rocha, se não me engano, né? Não, pois é. Pedro Rocha já tinha sido vendido no segundo jogo. Eu não lembro no primeiro, mas no segundo com certeza. Isso aí. Aí, enfim. Mas como é que foi a descoberta do Arthur, Dorico? O Arthur é um jogador que, na base, ele tinha reconhecido as qualidades, mas se dizia do Arthur que ele não tinha muita resistência física, que ele precisava reforçar essa questão física para aguentar um jogo profissional de 90 minutos. E ele jogou uma partida no final de 2016, no último jogo do Brasileiro, que foi contra o Botafogo. E nós estávamos assistindo, o Dr. Praz era o vice-presidente de futebol, e nós estávamos assistindo o jogo, o Dr. Praz, o Dr. Saúl e eu, e comentamos naquele jogo com o Botafogo a qualidade do Arthur, que ele tinha jogado alguns momentos, mas naquele jogo ele jogou jogou praticamente o jogo inteiro. O Grêmio ficou com 10, inclusive, se não me engano. Lá não, o Botafogo ficou com 10. E chamou a atenção, ele jogou naquele jogo que ele jogou depois. E chamou a atenção, só que tinha essa questão que se dizia que o Arthur tinha que amadurecer, ele tinha algumas questões que precisavam ser aperfeiçoadas. Quando chegou o momento de fazer o grupo que iniciaria a pré-temporada, num primeiro momento o Arthur estava fora. E aí, por quê? Porque tinha questão de férias, de retorno de jogadores e tinha muito. Nós chegamos a ter 73 jogadores listados para escolher. E até eu estava conversando com o presidente lá na Arena e o presidente reforçou, vamos botar o Arthur nesse grupo aí. E aí colocamos o Arthur e o Arthur começou a jogar e não sei se vocês lembram, teve uma entrevista que o Renato disse mais ou menos: o Arthur é muito bom para ser volante, eu quero ele jogando mais na frente. Exatamente. Quanto o Guarani, ele chegou a jogar de 10. Só que depois, na verdade, se viu que ele era tão bom volante quanto se imaginava que ele seria mais à frente. Um volante moderno, e ele se firmou, porque o Grêmio não joga um primeiro volante, o Grêmio joga com 2 volantes se alternando. No Grêmio não existe essa figura do primeiro volante, como as pessoas classicamente costumam falar. E o Arthur, inicialmente com o Michel, depois com o Jailson, ele jogou isso tudo e foi e é interessante que o Arthur não oscilou. Porque normalmente o jogador que sai da base, ele oscila no profissional. E o Arthur só ascendeu, ele fez realmente um 2017 extraordinário. Até eu me lembro de um gol que ele fez contra o Vitória, se não me engano, lá em Salvador. Sim, belo jogo. Foi um belíssimo gol. Aliás, o Grêmio jogou muito bem aquele jogo, teve gol de falta do Fernandinho. Sim, e foi uma jogada que quase todos os jogadores do meio para frente participaram da jogada e ele conclui a jogada quase dentro da... O Arthur é um jogador que constrói espaço para o time. É impressionante, ele sai da marcação. Uma pena, né? Que tivesse lá em Abu Dhabi, seria um jogo diferente. Não. Eu tô pensando no futuro. Tu já está projetando 2018, né? Está pensando daqui a alguns dias, então? Daqui a pouco abre a janela daqui a uns dias aí. Essa janela de janeiro é uma ventarola. Não é exatamente uma janela. Tomara, hein? Mas tem um outro cara que também estava na pauta, podia ser vendido em lá em Abu Dhabi, fez sucesso, que foi
o Everton, né? Veja só como foi a fase de classificação, com o Everton sendo o grande personagem diante do Pachuca. Ele disse que chegou a sonhar com isso. Vamos acompanhar. Golaço! 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 E que golaço do Grêmio, Everton! Nasci em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. Eu tive uma infância até para os moldes que as condições que a gente tinha, até boa, né? Meus pais nunca deixaram faltar nada, sempre batalharam para mim e para o meu irmão ter do bom e do melhor, ter o que comer, né? Às vezes era difícil, né? Porque a gente sabe que as condições não eram tão boas, mas eles, como eu falei, sempre batalharam. Cheguei para treinar lá no Fortaleza, no Sub-17, e o meu treinador me chamou e disse que eu não treinaria porque teria uma coisa boa para mim. Eu até fiquei pensando o que seria, né? E na época quem entrou em contato com o Fortaleza, até com meus pais, foi o Francesco, que acho que é coordenador da base agora. E quando eu fiquei sabendo, fiquei muito feliz e muito ansioso, né? Fiquei acho que uma semana ainda treinando lá, até resolver documentações, muito ansioso para vir. Cheguei para o Sub-17 em 2013, aí subi na sequência para o Sub-19 no mesmo ano e tive a oportunidade de jogar o Brasileiro Sub-20 no final do ano. Tinha o Pará, o Barcos, que era bem chato, né, nesse negócio. Eu lembro que ele tinha que falar, né, tinha que subir na cadeira, na frente de todo mundo, pedir a permissão do treinador, que era o Anderson na época, pedir a permissão dele para falar. Acho que tinha que cantar uma música também e uma piada. Pra mim, que era tímido, foi bem difícil. O primeiro jogo que eu fiz, acho que foi na Arena contra o Lajadense, que o Sub-20 jogou os 3 primeiros jogos. E por coincidência eu tive a felicidade de fazer um gol. O jogo acabou 2-1 pra gente, tive a felicidade de fazer um gol. Tirou e é gol! Gol do Grêmio! Everton! Peço ao torcedor, né, gremista assim como nós, que acredite na gente. Nós vamos ser campeão do mundo! Nós vamos acabar com o planeta! Queremos a Copa! A banda tá louca e quero ver campeão! Aí o Everton, que na chegada em Abu Dhabi, estávamos lá, o Daniel Oliveira, o Dorico, obviamente com o Grêmio, era o centro das atenções do Everton, foi matéria no Diário AS da Espanha, e eu confesso, Dorico, achei que ele ia tomar a posição do Pedro Rocha e ia ser o titular. Achava que ele era o jogador que tinha mais potencial. O que aconteceu que o Everton ainda não conseguiu estourar de fato? Eu penso que é uma questão de oportunidade e talvez o Renato tenha optado por um jogador que ele entende que é mais experiente e aquela questão dos jogos difíceis da Libertadores, não colocar muitos meninos, já tinha alguns meninos no time, e apostar um pouco mais na experiência. Mas o Everton, sem dúvida, é um jogador com muito potencial e ele vai ser ainda um grande jogador. O que o Grêmio fez na base que permitiu o surgimento em um curto período de tempo, digamos assim, de vários jogadores? Tu está te referindo ao Luan, Pedro Rocha, Everton? Pedro Rocha, Everton, o próprio Lincoln que apareceu, né? Wallace. Foi o Filipão que fez essa seleção, né? Não, houve um momento no início da gestão do Dr. Fábio Koff que a base foi reformulada e houve uma captação de muitos jogadores. O Everton, o Pedro Rocha, o Luan, eu não sei se você lembra, veio do Juventude também o Bressan, o Ramiro, o Follman, o Paulinho, o atacante, veio também um lateral, o Alex Telles, Moisés. Houve uma reformulação da base e uma seleção que foi uma seleção bem feita, porque vocês vejam quantos jogadores desses ascenderam. E paralelamente a isso, vem sendo feito um trabalho na base que agora, com o passar do tempo, já está no Sub-17. Nós temos um gap aí agora
mas já está no Sub-17, a nova metodologia, a nova formação, e daqui 3 anos esses jogadores vão estar no Sub-20, que realmente deu um upgrade na qualidade da formação e da captação dos jogadores. Agora, eu sei que nós temos que falar muitas coisas ainda, né? Então eu estou inscrito para depois do comercial, tá? Tá bom, então tá. Já fica com a ficha 1, não rouba dele, ô Daniel Oliveira. Não. Vamos para o rápido intervalo comercial, programa especial hoje, relembrando como foi 2017 do Grêmio. Calma, torcedor do Inter, vai ter o programa especial também do Colorado, mas depois do intervalo tem mais Odorico Roman e mais Tricolor aqui nos Donos da Bola. Estamos de volta com mais Donos da Bola aqui na tela da Band, hoje recebendo Odorico Roman, vice de futebol do Grêmio, também nosso convidado, jornalista Antônio Bavaresco, Ribeiro Neto e Daniel Oliveira compondo a bancada e a ficha 1 ficou com ele. Vai, Ribeiro. Eu tinha prometido a mim mesmo que não ia chatear o Odorico Roman, mas eu sou chato mesmo. Não brinca. É que ele fala as verdades, mais uma verdade de Ribeiro Neto. As verdades, e todas as quartas-feiras o Jornal Metro com a minha coluna As Verdades da Bola. Odorico, eu tenho assim eu tinha antes, há um mês atrás, eu falei aqui que o Grêmio tinha 2 reforços conquistados para 2018. E hoje eu já não tenho mais essa convicção de que são 2. Eu tenho a convicção de que é pelo menos um grande reforço para 2018. Chama-se Jean-Pierre. Por favor, não tranquem a ascensão deste garoto, Odorico, por favor. Mas tu quer o GPR jogando um pouco mais recuado, né? Vai substituir o Arthur. Eu discordo, quero ouvir a opinião do Odorico, mas eu discordo, acho que não é a mesma função, Odorico. O Jean-Pierre, o Patrick, o Jonathan, o Vico, um jogador que se destacou recentemente também, tem o PP, são vários meninos que estão subindo e que têm condições de jogar no time titular. Obviamente que esses jogadores têm que entrar. Talvez ele não goste disso, mas tem que entrar aos poucos, porque uma atuação ruim pode causar mas o gauchão serve para isso também. O gauchão serve. Entendeu? Aquele jogo com o Atlético Mineiro foi uma amostra do potencial desses meninos. Mas agora, não se pode esperar que um jogador que está chegando no profissional, que é outro mundo, que é outra realidade, se bem que eles vão ter a pré-temporada, que isso faz muita diferença, a pré-temporada na base, a pré-temporada no profissional, dá uma diferença, os jogadores a gente nota. Evidente que tem que ter cuidado. Eu só vou terminar, eu juro que eu não falo mais no programa, tá? Por favor. Só tem uma coisa, porque eu sei que isso importa ao Odorico, que é um homem do futebol, e ele vê essas coisas, esse tipo de detalhe. Ele joga demais, o Jean-Pierre, mas ele me lembra um jogador. E ao me lembrar de um jogador, eu acho que o Grêmio tem que cuidar de uma coisa. Ele me lembra o Bruno. Lembra do Bruno? Sim. Que teve a peste de ser substituto do Ronaldinho, uma pressão danada da família, inclusive, da imprensa, e ele acabou não se tornando competitivo. E ao não se tornar competitivo, intenso, ele acabou não desabrochando. Falta isso para ele. Ele tem que aprender a jogar de forma intensa e aí ele vai arrebentar, viu, Odorico? E depois das verdades de Ribeiro Neto, tem as verdades de Daniel Oliveira. Anota esse recado aí, meu parceiro. Meu parceiro, 2018 está batendo na porta, hein? Leve tudo de bom para esse ano. E tudo de bom é ter pique, energia e muita disposição na sua relação a 2, não é, Luciana? É isso mesmo, Daniel. Ano novo, vida nova. Deixe de lado o marasmo e a rotina. Esteja disposto todos os dias com o Ativo. O estimulante do homem moderno. Ele não vicia e é indicado para homens de todas as idades. Economize muito mais no nosso saldão da virada Ativo para zerar o estoque. Desconto máximo. Primeiro pagamento só para fevereiro. Entrega grátis e sigilosa para todo o estado, inclusive para você que está aí no litoral. E presente triplo na compra. Ligue 3099-9292, dá um toquezinho que as nossas atendentes retornam a ligação para você. 3099-9292, Daniel. Preste atenção no telefone 3099-9292. Esse aqui, meu amigo, é adeus ano velho e feliz ano novo. Anotei teu recado aqui, Daniel Oliveira, mas vamos relembrar como foi a Libertadores da América para o Grêmio. Uma Libertadores que o Grêmio conquistou, fazia muito tempo, tirou o grito que estava entalado na garganta do torcedor. Você vai relembrar agora aqui nos Donos da Bola.
E eu acho que foi um momento mais marcante, né? Foi um momento mais fantástico. E eu vou dizer, tá? Não porque eu tenha previsto, eu não tenho bola mágica, nada, Dorico. Mas assim, ó, eu fiquei com orgulho do Grêmio naquele primeiro tempo do jogo contra o Lanús. Jogou demais. Lá. Foi assim, porque o jogo foi muito difícil, sabe? E eu fiquei com orgulho porque o Grêmio dominou. Mal comparando, o Grêmio pareceu ser o Real Madrid do Mundial contra o Grêmio. Porque jogou com a naturalidade, com a superioridade. Mas, o Grêmio, na verdade, ele deu a continuidade daquele primeiro tempo, uma continuidade do segundo tempo do jogo. Concordo, Daniel. O Grêmio terminou muito bem o jogo daqui. Claro, terminou, jogou muito no segundo tempo. Avançou o time. Aquele jogo foi pensado para ser assim mesmo, porque eles tinham aquela saída de bola com o goleiro, que era a base da saída de bola deles era o goleiro. Então, o que tinha que fazer? Tinha que marcar a saída de bola, só que daí sobra um, porque o nosso goleiro não vai marcar ninguém. Sim. Então, foi uma decisão pensada para justamente o Grêmio surpreender, porque eles não esperavam isso. Eles esperavam que o Grêmio fosse jogar atrás. Né? E realmente, com as atuações que nós tivemos do Luan e do Arthur, o Grêmio foi soberano no primeiro tempo. E no segundo, depois que o Arthur se lesionou também, mas o Grêmio o jogo todo foi tranquilo. Foi. O Grêmio poderia, inclusive, ter ampliado no final do jogo. O Luan teve aquela conclusão bonita que... Foi muito demais. Foi. E eu quero, e aí eu vou dizer, tá? Eu até brincava na semana passada, Dorico, que o departamento de marketing do Grêmio tinha um trabalho para fazer, que era mudar a imagem que fica. Porque a gente sempre tem na nossa vida... A memória recente... que a última imagem é a que fica, né? E a última imagem é a do Mundial, que o Grêmio foi um honroso vice-campeão, mas uma imagem complicada, porque perdeu para uma seleção e tudo mais. Eu acho que o Grêmio tem que começar 2018 com a marca do Tri da América. Esquece Abu Dhabi, esquece, passou, terminou. Aliás, mas o Tri da América está presente, a taça está na arena. Na cabeça do torcedor do Grêmio, o que está valendo é a Libertadores. Tanto que a recepção que houve no aeroporto na chegada é uma recepção de quem está ainda vibrando e outra, a gente vai festejando o título. Vamos deixar para falar do Mundial daqui a pouco, falar um pouco mais da Libertadores, mas vou aproveitar essa tua deixa aí, Ribeiro, porque é a seguinte, a gente falou da final da Libertadores contra o Lanús, mas teve toda a campanha da Libertadores, né, Dori? Qual foi o momento em que vocês pensaram, bom, agora ninguém mais tira esse título? Antes de Lanús. Eu acho que um jogo que talvez tenha sido o momento assim, mais difícil foi o jogo com o Botafogo. Nós chegamos a enfrentar o Botafogo, porque tinha toda aquela expectativa, Botafogo, que vinha no crescente. Né? Grêmio sem Luan, né? E jogamos lá no Rio e realmente foi um jogo truncado, um jogo feio, mas 0-0. Lá ainda foi parelho. Aqui o jogo foi difícil. Primeiro tempo foi o Grêmio. E ali o Barrios foi muito criticado no final, mas ali o Barrios ganhou o jogo. Ele fez um contorcionismo para conseguir cabecear aquela bola e foi o que resolveu. Ali ele se pagou. Eu acho que ele se pagou naquela bola. É a minha tese. Ele se pagou naquela bola. E foi o último outro desempenho do Barrios na Copa do Brasil. Primeiro semestre dele, depois que ele veio para o Grêmio, aquele momento do Fluminense, o jogo do Fluminense, as pessoas às vezes não lembram, mas o Grêmio saiu perdendo o Fluminense na Copa do Brasil. Verdade. Na Libertadores ele entrou fazendo gol, parece que jogava no Grêmio já há um tempo. A bola vinha e era caixa. Contra aquele jogo mesmo que o Grêmio perdeu, o primeiro gol, aliás o Grêmio fez uns 2 ou 3 gols assim, desviadinha do Kahneman e segundo o pau do Lucas Barros. Ele caiu de produção muito em função depois que ele teve aquela lesão. Ele não voltou. Não terminava uma partida mais. Não terminava uma partida mais. Fazer o seguinte, mais um break, mais um intervalo comercial, a gente volta para relembrar a memória mais recente, o Mundial de Clubes aqui no Donos da Bola. Já voltamos.